Olá, eu sou André Porcino, jornalista, crítica de cinema, editora-chefe do site Cinema para Sempre. Já está aí no mercado há um bom tempo. E eu vim aqui apresentar o curso Desenvolvendo o Olhar Crítico. Nesse curso, eu vou te ensinar como se tornar um crítico, com os fundamentos e as ferramentas necessárias para que você alcance essa profissão e venha a ser o meu colega nas cabines de imprensa, nos tapetes vermelhos, em todos os eventos de cinema. No curso, você vai aprender a entender todos os fundamentos e mecanismos que você precisa para se tornar um crítico profissional. Elementos do dia a dia do trabalho, como se portar com o distribuidor, com os assessores de imprensa, com os colegas, com o público, como você vai se credenciar para participar de todos esses eventos, como você vai fazer para estar dentro do mailing. Mailing é justamente a lista de críticos que a distribuidora tem para poder fazer o convite para você assistir os filmes para escrever a crítica. Então, para você participar disso, vem comigo, que eu vou te ensinar tudo isso lá no nosso curso. Para quem é esse curso? Esse curso são para aquelas pessoas que gostam de cinema, mas querem se aprimorar, aprender mais como entender para chegar ao ponto de ser um crítico de cinema. Ele também é para aquela pessoa que já escreve, já frequenta a cabine, mas ela não tem ainda os fundamentos, os embasamentos, os elementos que precisa para melhorar a sua crítica. Ele também funciona muito bem para os profissionais de cinema que trabalham no mercado e querem entender um pouco melhor, aprender com o curso a ampliar o olhar e melhorar a sua função como profissional do audiovisual. Ele também pode servir muito bem para aqueles que gostam muito de falar sobre cinema, sobre série, mas não sabem como colocar isso de forma adequada como crítico de cinema profissional e não apenas uma pessoa conversando sobre sua opinião pessoal. Agora, para quem não é esse curso, para quem não gosta de interagir, quem não gosta de conversar, quem não gosta de pesquisar e quem não gosta de jeito nenhum de ser contrariado, o crítico ele é maleável. Assim como ele analisa e faz sua crítica, ele também precisa ser maleável. Ele precisa aprender a ouvir a crítica de quem está criticando sua crítica. Então, normalmente, tem gente que não gosta de ser contrariada. E aí fica muito difícil. Porque esse trabalho é um trabalho de 360 graus. Então, para você que tem a cabeça pronta para aprender, mergulhar nesse universo, esse é o curso. Para quem é esse curso? Bom, esse curso é para aquele que gosta de cinema e quer ampliar os seus conhecimentos e se tornar um crítico profissional. Ele também é para aquele que está começando a entrar nesse mercado e não tem muita ideia de como começar. Ele é também para aquele profissional do audiovisual que quer melhorar a qualidade do que faz para melhorar, então, o resultado final do seu produto. Ele também é para aquele produtor de conteúdo na internet que ele gosta muito do que fala, mas ele se envolve pessoalmente e acaba esquecendo que ele precisa aprender vários elementos para que ele possa realmente se tornar um crítico profissional. Tem gente que gosta de cultura pop, que prefere filme de arte. Todos eles estão aptos a entrar no curso. Agora, quem não está apto? Para quem não é esse curso? Para começar, aquela pessoa que não gosta de pesquisar, não gosta de procurar informações para se embasar para escrever uma crítica, que não gosta de ser contrariado. E aí fica muito difícil você conseguir estar com a gente nesse trabalho, porque esse é um trabalho que precisa de interação, pesquisa, precisa trocar ideias com o outro. E aí, se você realmente não gostar disso, vai ficar muito difícil. Quer saber uma coisa que me deixa muito feliz? É quando eu vejo os meus alunos no mercado de trabalho. E tem muitos deles no mercado, eu fico muito feliz que eles, de alunos, eles se tornam meus colegas. E a gente mantém essa troca, né? O curso acaba, mas o colega fica ali. E a gente mantém isso. Eu vou contar umas historinhas assim rapidinhas para vocês sobre alguns colegas que foram meus alunos. Bom, eu tinha uma turma em que um dos meus alunos é editor de vídeo. E ele até chegou a ser crítico de cinema um pouco, mas não era a praia dele. A praia dele era editar vídeo. O que que aconteceu? Esse rapaz
foi contratado para fazer um serviço temporário num grande evento aqui da cidade, né, o Rock in Rio, que é o marco, e ele era um dos muitos editores que tinham lá, eles faziam vídeos, o dia inteiro, né, para poder jogar nos telones, são vários palcos. E acontece que ele estava ali ao lado de vários editores feras do mercado. E o que que aconteceu? Ele, com o curso, ele ampliou o olhar dele e ele começou a editar melhor, tanto que os vídeos dele passaram a ser exibidos no palco mundo, justamente porque o olhar diferente, a análise crítica dele ampliou a função que ele tinha, que ele estava exercendo. Então, para mim, deixou muito feliz. Ele me ligou contando essa história que ele tão feliz, né? Então, isso é uma vantagem que o curso tem, é poder ampliar os seus horizontes. E aonde você vai chegar, só Deus sabe, porque você pode ir muito longe com isso. Tem outros casos também. Eu tenho alunos que vieram de diversas profissões, desde engenheiro químico a médico. Então, tem um deles que é um médico psiquiatra. Então, ele falou assim: Nossa, mas eu não tenho nada a ver, eu sou um médico psiquiatra, mas eu adoro cinema, eu amo cinema. Eu falei: Tem tudo a ver. Por quê? Porque o conhecimento dele de psiquiatra ajuda muito mais ele a analisar as personalidades e as funções dos personagens dentro de um roteiro. Então, essa coerência, ele sendo médico, ele tem uma vantagem, né, que muita gente que não é médico, não é psiquiatra, não vai entender. Ele vai entender e vai ter um pouco mais, né, de ferramentas para aproveitar. E com as técnicas de crítica de cinema, ele desenvolveu. Ele está escrevendo crítica até hoje. Ele foi alguns das minhas primeiras turmas, ele não foi da primeira turma, mas ele foi uma das primeiras. E ele está aí no mercado, escrevendo, viajando, indo para festival de cinema, né? Maravilhoso. Eu tenho alunos que acabaram indo escrever crítica de cinema no Cinema para Sempre. E aí gostaram e estão lá comigo até hoje. E tem uma lista enorme. E tem gente que foi trabalhar comigo, só não continuou porque precisou sair para fazer outras coisas. Cada um teve um motivo, mas continua sempre no mercado de cinema e ninguém parou. Que eu saiba, não. Mas o pessoal está aí no mercado e é muito bom ver. De vez em quando se encontra com um e com o outro, num festival de cinema, numa cabine de imprensa, numa pré-estreia. Eu tenho uma aluna que ela mora na Itália há muito tempo, ela veio para cá, ficou um tempinho aqui, fez o curso e voltou para a Itália e lá ela está escrevendo, ela é jornalista. Então ela está lá fazendo crítica de cinema na Itália. Então é muito eh, gratificante ver o resultado desse trabalho. Esses são só alguns exemplos, foram muitos alunos, né? Tem aluno que já é membro da CCRJ, que é a Associação dos Críticos do Rio de Janeiro. Tem aluno que já foi júri, que já deu palestra, que já fez workshop, que já viajou. Então, por aí vai. E aí, essa para mim é a maior felicidade, é ver que o curso que eu tenho, com todas as ferramentas que eu ensinei, pode levar você ao espaço sideral, se você quiser. Aí é com você. Eu te dou as ferramentas, eu te ensino um pulo do gato, faço você ter condição de voar. E aí o voo é seu. E cada um voa do tamanho que quiser. Mas para voar, precisa das ferramentas. Deixa eu te explicar como eu cheguei até aqui. Eu tive essa visão de encontrar esse caminho, porque quando eu entrei na faculdade, eu nunca tinha pensado em ser crítica de cinema. Eu amava cinema desde criança, então eu assistia tudo, filme, assistia série, adorava. Mas não tinha passado pela minha cabeça. O meu negócio era fazer documentário. Então, eu entrei na faculdade de jornalismo, e a faculdade de jornalismo, o que que fez? Abriu a minha cabeça. Então, eu vi que eu poderia trabalhar com outros campos dentro do jornalismo, que seria muito positivo para mim. Até que um professor que entrou na sala de aula e falou assim: Boa noite, quem gosta de cinema? Eu levantei a mão. Ele, pois é. Então, o trabalho é o seguinte: vocês vão escolher um filme e vão escrever uma crítica e trazer para mim. Eu falei, opa, já fiquei animada. Só que como eu estava à noite, que os jogadores de vídeo, quando eu saí da faculdade, eu estava deixada. Eu fui no dia seguinte. Fiquei lá umas 2 horas procurando, escolhendo.
eu não conseguia me decidir. Então eu optei por 2 filmes completamente diferentes um do outro. Um é o Highlander, o Guerreiro Imortal, com o Christopher Lambert, e o outro, eh, era o Chorus Line, né, com o Michael Douglas. Um musical e o outro que é um drama de ficção científica. E foi a partir deste momento em qual eu fiquei indecisa em qual filme trabalhar, que eu comecei a observar as diferenças dos filmes. Comecei a observar os elementos que ele tinha e comecei aí a fazer o trabalho. Levei o trabalho e o professor falou: "De quem é esse trabalho?" Eu falei: "Meu". "E esse outro aqui?" "É meu também". Eu falei: "Como assim? Eu peço trabalho, eu nem traz, você me trouxe 2". Falei: "Ah, professor, fiquei na dúvida, eu não consegui me decidir, eu pus os 2". Aí ele olhou, falou: "Tá, eu vou ler". Aí ele falou: "Ó, gostei bastante. Eu acho que você tem que investir nesse caminho". E aí ele foi me incentivando a pesquisar mais, a pesquisar mais. Quanto mais eu pesquisava, mais ele estimulava. No resumo da ópera, nessa pesquisa toda, nesse mergulho que eu fiz, na orientação que ele me deu, nessa troca, né, eu sou muito grata a ele. Inclusive, ele foi quem influenciou na minha escrita. Ele me orientou como escrever. Então, ele é uma pessoa extremamente importante para a minha vida. Infelizmente, ele já não está mais aqui entre nós, já faleceu, mas ele é um mestre, ele é o meu mestre Yoda, vamos dizer assim. E foi ele que abriu esse leque da crítica de cinema para mim. Mas ele não foi o único, porque eu tive um outro professor, foi um professor de monografia, que viu o trabalho e falou: "Isso aqui é muito bom, você tem que dar aula disso". E foi quando nós conversamos na faixa para a gente poder, então, começar a dar essa aula de crítica de cinema. Nessa época não tinha essa disciplina nos cursos de jornalismo, nem curso nenhum. Essa aqui é a verdade. E aí a gente foi aos pouquinhos, né, formando turma e chamando atenção. E aí eu comecei a ingressar na crítica de cinema, né, numa pesquisa minuciosa que eu fiz em cima de todo o passo a passo do cinema, todos os elementos, cada gênero, cada premiação, como as coisas funcionam. Então, para mim foi uma descoberta e eu adoro essa coisa da pesquisa. Essa coisa do jornalista de investigar, de fuçar, de perguntar, de querer saber, é que me ajudou muito a fazer todo esse material que eu estou preparando para vocês aí no curso, que já vem ao longo dos anos, e à medida que eu vou trabalhando e vou indo para cabine de imprensa, e vou para o mercado, e conheço, troco com profissionais do audiovisual de todos os setores, troco com os colegas, isso tudo faz com que eu goste cada vez mais da crítica de cinema, e que o meu xodó, que é essa ponta, última ponta da indústria, né, possa também levando. Eu acho que a função de quem aprende é passar a informação para frente. Eu amo o que eu faço. Eu amo o cinema, eu amo as séries, e eu acho que a gente só pode fazer uma coisa bem feita quando a gente gosta muito. E aí foi assim que eu nasci para crítica de cinema. Foi um clique, um estalo, um empurrão, e aí eu não pesquei 2 vezes. Ainda não fiz documentário, um dia quem sabe, mas eu já estou nessa jornada de crítica de cinema há muito tempo. E vou ser sincera, não tenho vontade de sair dela não. Gente, o mais engraçado de ter essa vivência de crítica de cinema é que a gente tem muitas histórias para contar. Algumas são engraçadas, outras nem tão, mas eu lembro a minha primeira cabine de imprensa foi da Warner Bros. Eu tenho muito carinho pela Warner, eu fui muito bem recebida pela Warner, e foi Se Beber Não Case 2. Eu não tinha assistido o 1. E aí eu fui pra locadora de vídeo, peguei, assisti o filme e gostei do filme. Achei ele muito interessante, porque ele faz uma jornada diferente. Eu gosto dessas coisas diferentes. Aí eu falei: "Ah, pronto", peguei o filme num dia, no dia seguinte de manhã lá fui eu pra cabine. Só que aí o que que acontece? Eu vinha de uma função de assessoria de imprensa, então eu me arrumei como uma assessora de imprensa das funções que eu tinha antes, né. Então eu fui arrumada, fui com a saia, o sapatinho de salto, blusa, não sei o quê, arrumadinho. Chego lá, o uniforme da galera não era esse não. O uniforme da galera era calça jeans, tênis e camiseta. E aí eu percebi que eu não estava com a vestimenta adequada para estar ali.
né. Falei: "Ih, tô armada demais com isso aqui". A galera e aí você vai entendendo também o que é o dia a dia de você estar em uma cabine de imprensa. Por que que você tem uma vestimenta para ir num lugar desse? Porque você não pode ter nada que tire sua atenção. Quando você tira a atenção, acabou o filme, você não consegue mais focar nele. Então, eu fui para essa, e aí você vai meio que assim: "E aí, não tem mais cabine?" Porque quem você chega meio perdidão. Eu cheguei meio perdida. Eu não tinha muitas pessoas que, estendessem a mão para mim, tipo: "Ah, espera aí que eu vou te ensinar, vou te dar as dicas", não sei não, eu fui chegando, conversando com um, conversando com o outro, aí eu percebi que nem todo mundo era tão legal, né, tinha gente que me dava dica, tinha outros que reclamavam: "Pô, esse cara fica me perguntando". E aí fa fulano vinha: "Pergunta não para fulano que ele não gosta de passar informação não", eu falei: "Beleza". Aí falou: "Pergunta para mim que eu te ajudo". E aí eu fui aprendendo essa manha. Então, muitos pulos do gato e muitas, vamos dizer assim, cara quebrada na janela, a janela fechada, eu passei. E aí os meus alunos já não passam mais por isso, né. Por quê? Porque eu evito. Você não vai precisar passar pelas janelas fechadas que eu passei. É. Pois é, uma das coisas que o crítico de cinema mais faz é ir em festival de cinema. Eu acho interessante contar para vocês o meu primeiro festival de cinema, né, que é o Festival do Rio, que é um dos festivais de cinema mais importantes do mundo, porque tem, uma interação muito grande, ele é um festival internacional de cinema, ele não é só do Rio, né, então é muito inteiro. E a primeira vez que eu fui, era eu sozinha. O Cinema para Sempre era eu para tirar foto, eu para credenciar, eu para escrever crítica, eu para ir aqui, eu para ir ali. E aí a gente eu já estreiei com a minha credencial, estava numa caixa que foi extraviada pelo correio. Então eu já fiquei metade do festival sem a credencial, porque tiveram que providenciar uma outra. Era um processo muito demorado, mas acabei ficando com a credencial. E aí, quando chegou no grande dia, que é o dia da premiação, eu que eu como é que eu ia fazer? Eu tinha que ter o áudio do que estava acontecendo no prêmio, mas eu tinha que fotografar, porque eu não tinha fotógrafo, então eu tinha que me virar sozinha. E aí, o que que eu resolvi fazer? Eu conversei com um rapaz do som, que estava cuidando do som lá no Odeon, né, que é uma sala de cinema extremamente importante para a cidade. Aí pedi para ele, ele ficou com o meu gravador lá pertinho do som, enquanto eu tirava foto do palco. Só que o palco do Cinema Odeon, ele é muito grande. Então, eu passava de um lado e passava de outro, tirando foto. Só que nessa passa de um lado, passa de outro, eu tropecei no pé do cadeirante. Falei: "Ah, não, gente, não é possível. Tanta gente nesse lugar e eu vou tropeçar no pé do cadeirante. Ah, não". Só que o cadeirante era quem? Era o Chico Anísio. E aí eu fiquei verde, vermelha, roxa, abóbora, gelada. Eu falei: "Ai, meu Deus, me desculpa". Ele: "Não, querido, não, você pode pensar à vontade, tu me levou na brincadeira". Um bombom danado, uma simpatia. Eu fiquei menos tensa, falei: "Ai, meu Deus, já ia tropeçar no pé do cadeirante", ainda mais com o cadeirante sendo o Chico Anísio. E aí ele foi super bacana comigo, e toda vez que ele me encontrava, me cumprimentava, e uma pena, né, que logo depois ele partiu, uma pena. Mas essa daí, assim, eu vou te falar, fiquei gelada. Eu falei: "Meu Deus do céu, vou apanhar aqui". Ele: "Não, tudo light, relax". Não machuquei, graças a Deus, mas eu fiquei com o coração na boca. Imagina se tivesse machucado. Não, graças a Deus que tô de leve. Bom, eu resolvi virar professora de crítica de cinema pelo simples motivo de que, eh, eu não posso lutar nadar contra a maré, né, então e vi muita gente entrando no mercado, então ficou legal essa história de: "Ai, vou escrever, vou abrir um canal, vou abrir um blog, vou abrir", porque tem veículos que você abre de graça, né. O site não, você tem despesa com o site, não tem pra onde fugir. Mas tem muita coisa de graça, né. E aí começou todo mundo a entrar e aí não vi que não tinha embasamento, que não tinha pesquisa, que não sabia do que estava falando, que não tinha as bases, para fazer uma análise. Não sabia o que era roteiro. Tinha gente que não sabia o que era fotografia de cinema, né. Então, trilha sonora, tem
Muita gente que acha ainda, né, que trilha sonora é só a canção que tá no filme, e não é, uma série de coisas. Então, por conta de ver, eh, muita gente entrando e muitos colegas reclamando: "Ah, tá entrando muita gente que não sabe nada, né, vai acabar com a crítica". Ao invés de ficar lá reclamando, né, porque o colega que está chegando tem todo o direito de começar a carreira dele, assim como a pessoa que está lá há muito tempo, o novo tem direito de chegar. Até porque a gente precisa do novo, porque se o velho, à medida que a gente vai fazendo aniversário, a gente vai ficando mais velho, um dia a gente morre. E aí não vai deixar ninguém para continuar isso, né? Não pode. Então eu senti a necessidade de que precisa ensinar. Conhecimento que você adquire, você tem que passar para frente. Isso é inerente do ser humano, né? Então eu achei que valia a pena ensinar todos esses elementos, ampliar o grau de conhecimento para que o trabalho de crítico de cinema seja respeitado e preservado ao longo dos tempos, porque mais para frente do futuro ninguém sabe, né? Aí a gente vai morrer, vai deixar o nosso legado aí. E a gente não pode abandonar essa carreira que é linda. Tem que entender que essa carreira é muito importante. É ela que faz a ponta de ligação, é a última ponta da indústria de chegar no público. Não adianta fazer filme lindo, maravilhoso, se o público não sabe que seu filme existe. E quem faz isso é o crítico, é o jornalista que trabalha ali. Eu falo do crítico e do jornalista separadamente porque eh, essa é uma função que não é propriamente do jornalista. Deveria ser, né? É uma função do jornalista crítico de qualquer coisa. Mas acontece que, por lei, né, que vai estar na lei, a lei não obriga que o crítico de cinema tenha faculdade de jornalismo. Então, o crítico de cinema pode ser qualquer um. Ele tem o direito garantido pela Constituição, não tem nada dizendo que ele não pode exercer, está permitido, né? Então, já que vai entrar, vamos entrar fazendo direito, vamos entrar honrando essa profissão, que é linda. Eu tenho muito orgulho de ser crítico de cinema, tenho muito orgulho de pertencer a esse grupo, tenho muito orgulho do que a gente faz, porque crítico de cinema não veio para o mundo para falar se o filme é bom ou ruim, veio para analisar e aí sim deixar um legado para as futuras gerações. Os erros mais comuns que a gente vê numa cabine de imprensa é aquele crítico que só vai para a cabine de filme que lhe interessa. Ah, não, esse aqui eu não quero, ah, não, só vou em filme que me interessa. Já tá errado. Porque ele não tá indo lá para se divertir, tá indo lá para trabalhar. Então, não interessa se o crítico gosta ou não gosta daquele gênero, né? Ele tá indo lá para assistir filme para os outros. Então, se você já tá indo só para o seu gosto pessoal, você já tá totalmente fora do baralho. Não dá. Então tem que começar a ver que o filme é para o público. Aí você vai dar um olhar para saber quem é o público desse filme e aí vai direcionar. Porque se você direciona o filme para um público errado, que é muito fácil disso acontecer quando você vai lá para assistir filme para você. Ah, não, gostei desse filme, esse filme é horrível. E aí a pessoa vai lá, depois assiste o filme, poxa, mas o fulano falou que era horrível. Eu adorei o filme. Né? Por quê? Você vai começar a perder sua credibilidade com isso. Então, você é um crítico profissional, então seja um crítico profissional. Vá assistir todo tipo de filme. A menos que você tenha algum tipo de problema que aquilo vai muito contra uma coisa pessoal sua. Bom, um outro erro que a gente encontra de vez em quando é o filme acaba, o colega fala, ah, gostei do filme, legal. Aí você vai ao banheiro, quando volta, o coleguinha tá na rodinha lá detonando o filme. Por que tá todo mundo detonando o filme? Ele não vai ficar de sozinho elogiando o filme que todo mundo tá detonando. Tenha personalidade. Banque a sua visão. Interessa se todo mundo amou e você não amou. Não interessa se todo mundo odiou e você amou. Né? Então, você não está aí para agradar o colega, você está lá para fazer um trabalho para o público. Então, esse é o segundo erro que o crítico não pode cometer. Bom, outros erros bobinhos. Então, para corrigir? Sim. Mas entrevista com as equipes dos filmes, tanto no tapete vermelho, quanto numa coletiva de imprensa, quanto numa entrevista individual. Entrevista tem regra, né? Então já parte do princípio que um crítico, que ele é só crítico, ele não é jornalista, ele já tem mais dificuldade, ele já entra com um- uma vantagem a menos, porque o jornalista já é treinado para fazer entrevista. Ele sabe perguntar, sabe como perguntar,
né, então já tem um preparo, inclusive de ética profissional, de como fazer essa entrevista com determinados entrevistados, né. E o crítico que não é jornalista, ele não tem essa bagagem. Então, às vezes, ele vai lá e manda mal, acaba com a coletiva, com a entrevista. Então, é muito chato. Então, esse é um erro que você não vai cometer. Bom, além de tudo isso, agora a gente fala do curso. O curso é totalmente online, com 103 horas de aula. Você vai ter aí um material didático para acompanhar. Tem a comunidade do curso, que você vai poder trocar com seus colegas e comigo. Você vai ter encontros semanais comigo e o suporte para construir seu próprio veículo. O que a gente vai dar nesse material todo? Né? O passo a passo do cinema, para você avaliar. Enfim, você precisa saber o que você vai avaliar. Então, você vai conhecer, e nesse passo a passo, desde o roteiro, que é o primeiro passo, até a imprensa, que é o último passo, que somos nós, os jornalistas e os críticos de cinema. Bom, depois que a gente entende esse passo a passo, a gente vai conhecer ainda os gêneros, a forma de escrever crítica, né? É importante que você conheça cada etapa para que você possa realmente fazer uma análise sobre a obra da qual a gente é convidado para fazer. Então, a gente tem aí os gêneros catalogados, vários gêneros. Alguns você precisa entender que eles são gêneros parceiros, que um completa o outro. Tem gêneros que não se misturam. Tem gêneros que conseguem ter vários desdobramentos, né? Seriam subgêneros. E aí, cada um deles tem seus elementos, tem as suas necessidades de mais um ou outro item do passo a passo do cinema para que você possa identificar aquele gênero que está sendo abordado. Bom, outra coisa que é muito importante são as premiações. É o período em que o crítico mais trabalha. Então, vai para a premiação. Então, você vai assistir uma pilha de filmes que estão concorrendo para você poder avaliar cada categoria que está sendo indicada. Quais são as chances e como funciona. Então, muitas vezes, não é o que você acha que vai ganhar. Tem uma análise que precisa ser feita, elementos que precisam ser levados em consideração, para que você, então, possa fazer uma análise mais correta para o seu público. Então, a gente tem aí todos os elementos que a gente precisa para trabalhar a crítica de cinema. Sendo que tem um fator muito importante em relação a isso, o crítico. Como que você vai ser um crítico de cinema, aprender todos esses passos e esquecer o principal? O que é o crítico? Para que ele serve? Qual é a função dele? Qual a importância do crítico? Então, isso você também vai aprender, tá? Porque não adianta você entrar no mercado sem saber como é a sua função para aquela série. E agora você vai me perguntar, quanto custa para ter tudo isso? Pensa bem, para você adquirir experiência, material didático, todas as ferramentas, todo esse conhecimento, é muito simples. Você pode pagar no boleto, no Pix, no cartão de crédito, R$ 497 ou 12 parcelinhas suaves, que não vai dar nem R$ 50 por mês. Você ainda vai ter de bônus a comunidade, para você poder trocar as informações e as suas dúvidas fechadas comigo e com seus colegas. Você ainda vai ter aulas semanais comigo para tirar suas dúvidas e para completar isso tudo, vai ficar bonito. Se você quiser montar o seu veículo, a minha equipe vai estar lá te dando todo o suporte e a orientação para você fazer o seu veículo. Além disso, você não quer fazer o veículo? Você tem reservado um espaço para publicar suas críticas no site Cinema Parecer. Aí a gente ainda tem uma garantia de 30 dias. Para o caso de você não gostar do curso, você pode devolver. Ah, não quero o curso mais, a gente devolve o seu dinheiro. Então vamos lá. Bom, e você vai me perguntar, Andréa, quanto custa para eu ter esse curso de crítica de cinema profissional, com todas as ferramentas, os elementos, tudo que é necessário, que é importante para me tornar um crítico de cinema profissional? Simples. R$ 497 e você ainda pode parcelar em 12 vezes. Vão dar parcelinhas suaves, menos de R$ 50 por mês. E você ainda tem bônus. Você vai ter a chance de publicar sua crítica no Cinema para Sempre. Você vai ter
acesso à comunidade em que você vai trocar com seus colegas e comigo. Você vai ter aulas semanais comigo para tirar suas dúvidas e o suporte que a minha equipe vai te dar para você construir o seu veículo. Então, não espere para depois. Já ingresse logo na próxima turma, que a gente vai estar lá esperando por você. A gente quer trocar com você. Venha ser colega dos muitos alunos que já passaram por mim e já estão no mercado de trabalho. E aí, agora é só você construir a sua carreira. E como você vai ser meu colega, que eu tenho certeza que você vai clicar aqui e vai ser meu aluno e depois meu colega, a gente, ao longo do caminho, vai trocando e vai se ajudando. E vai fazer uma carreira muito bonita. Eu tenho certeza que você será um crítico de cinema profissional importante para o nosso mercado. Então, muito obrigada por ter ficado comigo até agora. E eu estou aguardando vocês para que a gente possa aí desbravar o mundo da crítica de cinema profissional.